Ó, pessoal, antes de começar o vídeo aqui, eu quero te mostrar isso aqui, cara. Tá? Antes de começar o vídeo, a gente vai pro vídeo aqui, vou dar minha opinião sobre essa merda desse jogo do Corinthians aí e também mostrar algumas coisas sobre Emiliano Dias. Fica até o final aí, beleza? Podemos ter novidades, quem sabe, não? Então, eu quero mostrar pra vocês aqui esta camisa da loja Loucos por Estilo. Tá aqui, ó. 100% algodão, excelente qualidade, excelente acabamento. A impressão perfeita também, não desbota, não sai, ó, tem muita qualidade, você pode lavar à vontade, tá bom? Então a camisa que chegou aí essa semana pra mim, ok? Loja Loucos por Estilo, vou deixar aí na... Depois eu vou vestir ela, vou fazer um vídeo vestido com ela, tá bom? Agora que foi um pouco mais depressa, acabei vestindo essa camisa aqui. Mas assim que você acessar o site, eu duvido que você não vai ficar assim, com a mente bugada com as estampas que estão lá, tá bom? Acessa o site, dá uma olhada, só roupa de qualidade, só peça de qualidade, tem pra criança, tem até pra recém-nascido. E as estampas são assim, lindas, cara, tá bom? Então acessa lá, dá uma conferida e vamos começar aqui esse vídeo. E eu tava vendo isso aqui, ó, antes da postagem aqui do Corinthians, né, de fim de jogo e tal. Essa postagem que eu vi antes, tá? O contrato de Emiliano Dias com o Olímpia do Paraguai prevê uma cláusula especial. Caso o Corinthians faça uma proposta, o auxiliar será liberado de forma imediata e sem custos. O item foi incluído a pedido do próprio profissional que sonha em retornar ao clube. Emiliano e seu pai Ramon Dias comandaram o Corinthians na conquista do Paulistão em 2025. Apesar da saída precoce em abril, a dupla mantém forte vínculo com o Timão. Agora no Olímpia eles foram anunciados oficialmente nessa semana. E aqui eu vi pesquisar, ó, e realmente o André Hernan aparentemente foi o que deu a notícia, tá? Eu acabei de comentar no meu perfil no Instagram que o Corinthians deveria trocar de treinador e contratar o Emiliano Dias. Por quê? Porque a culpa é do Dorival, Jeff, que o Corinthians perdeu hoje pro São Paulo. Não, a culpa não é do Dorival. Assim como a culpa não era do Ramon Dias e do Emiliano quando o Corinthians ia pro Morumbi passar vergonha. Assim como a culpa também não era do Luxemburgo. Assim como a culpa também não era do Mano Menezes, nem do Vitor Pereira. Peguem aí, esses treinadores, eles passaram vergonhas contra o São Paulo. Cansaram de passar vergonha contra o São Paulo no Morumbi. Nesse período aí, sei lá, de 5 anos pra cá, 4, 5 anos, que o Corinthians vai no Morumbi e apanha como se fosse assim, enfrentar o Manchester City. Sendo que não é, mas não é mesmo. O time do São Paulo... Sim, cara, sem querer desmerecer a vitória, mas é sempre o mesmo discurso, né? Eu poderia, inclusive, colocar o vídeo que eu fiz quando o Corinthians perdeu pro São Paulo no Morumbi esse ano. E foi a mesma coisa, o mesmo roteiro. Começa jogando do mesmo jeito, achando que vai ganhar o jogo a qualquer momento, tocando bola de lado, tocando pra trás, sem postura nenhuma de que tá jogando um clássico. Entra... Não é nem com medo. Eu comecei a entender isso. Não é nem com medo. É tipo, preguiça. Foda-se. Eu não tô nem interessado em ganhar o jogo. Foda-se. O Memphis Depay, ele foi o jogo mais assustador do Memphis Depay. Porque aquela falta de domínio dele, de não conseguir dominar a bola... Ó, esse comentário. Já deu pra perceber que tá rachado o ambiente. Os jogadores querem derrubar o técnico, dá pra ver a falta de vontade deles. Não correm, não tem vontade de ganhar, não acompanham na tabela. Acho que pode ser isso. Pode ser isso agora, como era isso antes também. Quando o Quesada colocou lá a informação de que os jogadores viravam as costas quando o Ramon Dias estava falando no vestiário. E eu falei um monte de vezes a mesma coisa. Pessoal, vamos cobrar esses caras. Porque a gente está vendo, o Corinthians não corre contra o Palmeiras, não corre contra o São Paulo. Tem alguma coisa muito errada aí. Que não é tática. E o problema não é o Dorival. Por que você demitiria o Dorival e traria o Emiliano? Para ter mais regularidade, vamos dizer assim. Porque assim, já que é para ficar apanhando do São Paulo, que o Corinthians virou freguês ultimamente do São Paulo, que era uma coisa assim, era os únicos orgulhos que a gente tinha, né? Que ainda é essa parada aqui do Palmeiras não tem mundial. Isso aqui eu acho que vai durar a vida toda. Então adquira aí, sem nenhuma preocupação, eu acho. E outra coisa, era ganhar do São Paulo sempre, era tirar onda contra o São Paulo, na casa do São Paulo, na casa do Corinthians, no Pacaembu, qualquer canto, cara. Só que hoje não é mais assim. Não é mais assim, na verdade, não de hoje, né? 2021, 2022 era a mesma coisa. O time entra covardado, entra displicente demais contra o São Paulo no Morumbi. Então, assim, vamos facilitar uma coisa? Vamos combinar aqui uma coisa?
Já que é para jogar essa bosta dos clássicos, que pelo menos os outros jogos seja mais organizado, que tenha um time mais produtivo, que volte a jogar bem, pelo menos contra times pequenos. Porque nem isso mais está acontecendo. Porque essa reclamação era essa, né? Pô, chega no clássico e tal, o Emiliano começa a inventar. O Ramon Dias começa a inventar. Já que o problema não é esse. O problema é que o Corinthians não disputa jogos grandes, não joga pra valer em jogos grandes. Olha o time do São Paulo, cara. Que teve ainda o seu melhor jogador tecnicamente, que se machucou do primeiro tempo, foi o Oscar. Entrou o Alisson. O São Paulo engoliu o Corinthians. Isso não é normal, cara. O São Paulo não tem time pra jogar do jeito que joga contra o Corinthians. Não tem. Vamos colocar aqui 2023, tinha um time mais equilibrado, era mais equilibrado, né? A gente pode dizer assim, pô, um duelo mais equilibrado. O São Paulo era até melhor. Mas hoje, sem Lucas, que é o melhor jogador do São Paulo, sem o Caleri, que é sempre o cara que faz sempre gols contra o Corinthians também, o Lucas também sempre faz. Aí você olha a escalação do Corinthians, o trio de ataque, por mais que o Romero tecnicamente seja fraco, mas você tem ali o Memphis, tem o Garro, você tem o Carrilho no meio campo, o Martínez, o Bidon, que esse meio campo era foda alguns meses atrás. O que aconteceu, meu irmão? Pra mim aconteceram duas coisas. Três coisas. Sacanagem de jogadores para demitir, para acabar caindo a antiga comissão técnica, porque em determinados jogos eles não jogavam nada porque eles não quiseram jogar mesmo, como não quiseram jogar hoje. Aí depois veio o Dorival, que aí piorou o time. Isso é um fato, tá bom? E agora eles querem derrubar o Dorival. O Memphis nem volta pro segundo tempo, não volta nem não sai nem do vestiário. Ele e o Martínez, né? Aparentemente. Aconteceu alguma coisa. Muito clara ali. Entendeu? E se o Memphis for pra sair, cara, se não for receber, realmente, como o Neto falou aí, o Memphis não vai receber o dinheiro dele. Corinthians, o Augusto Melo foi irresponsável por ter feito o contrato do jeito que fez, cheio de cláusula lá, de bônus e tudo mais. E aí prometeu um dinheiro pro cara que não vai conseguir pagar. Libera logo, deixa o cara ir embora. Dá um jeito aí de se livrar dessa bucha aí, cara. Porque se é pro Memphis ficar, que jogue bola. Se não é pra ficar, se é pra ficar desse jeito aí, cara, é melhor não ficar, velho. Porque ele só vai se desgastar com a torcida. Entendeu? Só vai ser ruim pra ele, pro Corinthians, vai ser ruim pros dois. Ele ainda tem ali, a torcida ainda tem um carinho por ele ainda. Que ele pode acabar, entendeu? Que pode, pô, daqui a pouco ser lembrado como uma péssima passagem. Não é, cara. Não é, não tudo assim nem é. Mas por essa má vontade, pode ser até que ele se queime, entendeu? O Garro hoje, o tanto que o Garro lutou, velho. É um cara que realmente é o camisa 10 do Corinthians, né? Foi vacilo também, aquela troca de camisa 10 e tudo mais. Não sou hater de jogador, não. Mas a gente tá vendo aí. A gente não é cego, não, cara. Então, assim, se for pra ter mais. Se for pra apanhar em clássico, mas ter uma regularidade um pouco maior, traz aí, cara. Traz de volta. Baixa a cabeça, tem humildade. Demita o Dorival. Dorival, me desculpe. Vai descansar. Me desculpe, entre aspas, né? Vamos pagar aqui a sua multa, não sei como. Ah, mas e a multa? Paga aí a multa dele, você, paga aí a multa dele. Sempre tem esses comentários. Multa nunca foi empecilho para demitir treinador no futebol. Nunca foi. E nunca será. Nunca será. Não vai ser a primeira multa que eles vão pagar aí para treinador. Nem a última. Então demite, deixa o cara aí. E traz o que funcionou melhor. De todos esses aí que eu tô falando. Por mais que o time ainda faça birra, faça bico para jogar, talvez chegue aí o Emiliano de novo, já um pouco mais. Já conhece esse elenco, sei como é que é, esses caras. Então talvez ele tenha uma malandragem ali, quando ele voltar pro Corinthians. É o sonho dele. Cara, eu nunca vi um cara. Ao começar o técnico ser demitido e ser homenageada, velho. Aquilo era a assinatura de que tava errado. Tava errado. E aí o Corinthians não fez nenhum jogo bom, acho, com o Dorival. Acho que no máximo ele é aquele contra o Atlético. Uma parte ali do jogo contra o Grêmio. E contra o Internacional no segundo tempo, depois que o Internacional teve um jogador expulso. Aí o Corinthians jogou bem. De resto, contra o Santos, nem contra o Santos, em casa. Então, eu não vou nem ficar aqui xingando o jogador, porque esses caras merecem serem xingados. Vou deixar para outros aí, que quiserem xingar, beleza? Que tiverem com esse ânimo aí. Nem ânimo para xingar, mas eu tenho esses caras.
E aí, se a gente quiser ainda sonhar com alguma coisa, brigar por G4, G6, o time também taticamente precisa melhorar. Mas não foi por causa disso que perdeu. Precisa melhorar. O Dorival aparentemente não vai dar jeito a esse time, não tem moral, não tem nada. O Corinthians não tem nada. Mas o pior de tudo é que o Corinthians não tem vontade. É o pior de tudo. Entendeu? Podia até não ter tática, mas tivesse vontade, teria feito um jogo mais equilibrado. Tá bom? Fica muito na cara, todo mundo, a diferença absurda de disposição dos times, né? E assim que o São Paulo hoje é o melhor time do mundo. Amanhã que eu digo é no próximo jogo de São Paulo, daqui uns 2, 3 jogos, vocês vão ver, vai voltar a mesma coisa. Vai voltar a ser a mesma coisa. Se o São Paulo tivesse perdido pro Corinthians hoje, talvez estivesse na zona de rebaixamento. O São Paulo vai voltar ao normal. O São Paulo tem um time ruim, um time fraco, que tem que ficar de olho aí para não ser rebaixado. Mais uma vez, anos e anos e anos. Mas quando pega o Corinthians, vira o Real Madrid. Eles aprenderam a jogar contra o Corinthians e o Corinthians aprendeu a jogar contra o São Paulo. Eu quero que você comente a opinião de vocês, lembrando que esta camisa aqui, que é o orgulho que o corintiano tem ainda de zoar aí o IC Mundial, né? É o que a gente pode fazer enquanto tiver motivo. Vamos continuar zoando, porque eles não perdem a oportunidade de zoar a gente sempre que tem a oportunidade, que tem a possibilidade ali. Tem bastante camisa, bastante opção. Dá uma confere lá. Vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, Loucos por Estilo. Segue no Instagram também, beleza? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.